Bom, gente, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco novamente sobre o conceito de cultura, mas tentando amarrar alguns conceitos que são importantes. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é cultura. Basicamente, cultura é tudo aquilo que existe e que faz algum sentido para o ser humano, né? Como eu já utilizei de exemplo em algumas aulas anteriores, né? Isso aqui significa muito para uma grande parte da humanidade. Talvez não muito para grande parte da humanidade. Isso porque uma grande parte da humanidade, que a gente chama de cristãos, identifica isso como símbolo de uma doutrina ao qual eles seguem, né, e ao qual interfere decisivamente no comportamento deles. Para outra parte da humanidade, não. Isso é a cultura. É você eleger algo qualquer como importante para você, e esse algo qualquer que é importante para você, você acaba seguindo. Simples. A religião, a gente pode dizer, por exemplo, que é uma forma de cultura, mas que tem a sua especificidade, primeiro, porque ela é muito importante, e segundo, porque ela, de alguma forma, organiza algo essencial da gente, que é a fé. E fé é algo que todo mundo pode ter. Ou, na verdade, é algo que todo mundo tem. Eu acho que mesmo um ateu tem fé em alguma coisa. Não tem fé em Deus, mas tem fé em outras coisas. Então, a religião é uma forma de organizar nossa fé. Tem um sentido para a gente. E é por isso que a gente pode chamar a religião de algo cultural, né? Então, desde que o ser humano pegou uma coisa e falou, isso aqui significa algo, né? A gente pode dizer que foi a primeira vez que o ser humano fez algo que a gente pode chamar de cultura, né? Há várias concepções diferentes acerca de como o ser humano passou a ter cultura, né? Tem um filósofo, por exemplo, chamado Lévi-Strauss, um francês, falecido recentemente, que dizia que o ser humano começou a adquirir cultura quando ele começou a fazer leis. E fazer lei basicamente é falar, isso pode, isso não pode, né? Então, o ser humano deu significado a alguma coisa, a alguma atitude, e é aí que surgiu a cultura. Outros mais ligados à escola que a gente chama de estadunidense ou americana, né? Lá no começo, indicavam que, no começo do século XX, no começo da chamada antropologia, né? Indicavam que a cultura surgiu a partir do momento que o ser humano se desenvolveu biologicamente a um certo ponto, dele começar a entender as coisas e falar isso não é, isso pode, isso não pode, né? Isso é, né? Então ele fala muito sobre a questão de o quanto a cultura está ligada ao desenvolvimento biológico. E por que isso é importante ressaltar, ainda que é uma tese bastante criticada já, ainda que tem sua relevância histórica? Porque, se a gente for parar para pensar, a cultura é algo que nos difere, perdão, dos outros animais, né? Talvez, se você quiser responder a pergunta, o que te difere de um animal? É só você falar, eu tenho cultura e o animal não tem. Por quê? O animal não tem a capacidade de falar isso aqui significa X para mim. A gente tem, né? E cultura é isso. Cultura é você dar significado a algo, não é isso? Há várias outras concepções diferentes acerca do que é cultura, mas basicamente vamos ficar com essa. Toda vez que o ser humano dá significado, perdão, a alguma coisa, você pode dizer que é naquele momento em que o ser humano está desenvolvendo uma cultura. E nós, por conta disso, e por conta da grandeza que é o planeta Terra, a gente começou a dar significado para diferentes coisas, né? Passando por religião, dança, música, moda, esporte, e aí tudo isso você joga no balaio de que a gente pode chamar de cultura. O que é uma cultura? A gente pode reconhecer o que é cultura porque pelo que a gente dá significado. Por exemplo, estou aqui com a camisa do atual campeão paulista, que para mim tem muito significado. Para uma pessoa que mora em Auckland e que não gosta de futebol, isso aqui não tem significado nenhum. É só mais uma camisa. Mas para mim tem um significado. E isso faz parte da minha cultura. Talvez faça parte da cultura de grande parte dos brasileiros, porque grande parte dos brasileiros gostam de futebol, né? Mas tem próprios brasileiros que para eles isso não significa nada. Isso aqui não significa nada.
seja porque gostam de outro time, seja porque não gostam de futebol, né? Mas repare, isso é cultura, né? Porque há um significado para essa pessoa que utiliza essa camisa. Da mesma forma que uma pessoa escuta um cantor chamado Kanye West e compra o CD do cara e idolatra o cara, escuta a letra do cara e acha que a letra do cara é o máximo, e tem gente que escuta e fala que não tem diferença nenhuma para a vida dele. Então, cultura é um aspecto, é algo bem amplo, né? Durante muito tempo, muita gente achou que cultura era ter algum tipo de conhecimento intelectual ligado às culturas chamadas culturas clássicas, que são derivadas da Europa, e vamos lembrar tudo aquilo que eu sempre falo: Europa, de onde vem Portugal, Portugal cristão, que chega aqui no Brasil e começa a colonizar as terras em busca de proveito econômico, mas também traz sua cultura e cultura esta que nos influencia, seja por a gente ser de maioria cristão e pensar tal qual o cristianismo pensa, capitalismo, e a cultura europeia clássica em geral, tá? Então, por exemplo, durante muito tempo, você achou que cultura era saber falar várias línguas, escutar música clássica, saber de pintura, escultura, tal. E aí isso se chama cultura erudita. Antes, as pessoas tinham que essa seria uma cultura principal. Hoje, a gente entende que não é. Mas assim, ficou durante muito tempo essa coisa dessa ser a cultura principal. Ah, e nós temos cultura e vocês não têm porque vocês não têm isso. Hoje a gente sabe que cultura não é que gente tem e outra gente não tem. Todo mundo tem cultura, todo mundo tem a sua cultura e é essencial dizer, não há cultura melhor que ou a outra. Isso é importante pontuar, porque essa cultura europeia quis, durante mais de 500 anos, empurrar para grande parte do mundo a ideia que a cultura dela era superior às das outras partes do mundo. Só que cultura não é feita de classificação entre melhores e piores. Existem apenas as diferentes culturas. E as diferentes culturas existiram essa tentativa de amassar elas por meio da cultura europeia, eurocêntrica, tá? E resistiram. Então, a cultura indígena resistiu. A nossa, vamos dizer, existe culturas brasileiras, mas se fosse para julgar essas várias culturas brasileiras em uma só cultura brasileira, a cultura brasileira não é só uma cultura europeia, por exemplo, é uma cultura variada, miscigenada, e que resistiu a essa tentativa de supressão por parte da cultura europeia. E na altura que nós sempre falamos sobre as nossas influências indígenas, nossas influências afro, né? As nossas influências africanas na música, na religião e na cultura em geral. Porque essas culturas que tentaram acabar com elas, né? Elas existiram, continuaram e hoje estão fortes, provando que são tão boas quanto aquela cultura que quis ser a melhor, que é a cultura europeia, tá? Nesse sentido, importa ressaltar o quê? Quando a gente acha que há uma cultura melhor que a outra, a gente está tomando uma postura etnocêntrica. Por que etnocêntrica? Etno vem de etnia, centro de centro. É você falar que a sua etnia está no centro. E o que o caracteriza um povo não é nem tanto o seu fenótipo, ou seja, nem tanto suas características biológicas, e sim suas características culturais. O que caracteriza o povo negro, por exemplo, óbvio, tem a questão da pele, do cabelo, mas acima de tudo, da cultura derivada dos vários povos que vieram para a África, por exemplo, para o Brasil. E o quanto essas pessoas tomaram essa consciência de sua ancestralidade para cultivar e valorizar essa cultura, né? Então, durante muito tempo, por exemplo, no Brasil, e de certa forma até hoje, né, se achou que as referências étnico-culturais brancas europeias eram superiores às referências étnico-culturais negras, afro-brasileiras.
Hoje a gente bate na tecla e, graças a Deus, muitas pessoas estão entendendo que não há essa coisa de uma superior à outra. Quando você acha isso, você, além de estar sendo racista, você está sendo etnocêntrico. Porque a raça não é tanto definida, repetindo, pela questão fenótica, cor de pele, cabelo, mas sim pelas características étnicas. Então, o povo preto, por exemplo, ele não carrega só a questão fenótica, ela também carrega a questão cultural, que é o que define o povo afro-brasileiro, por exemplo, né? Sem falar que quando você vai para a África, há várias gradações étnico-culturais que não vão se restringir à cor da pele e do cabelo. Aqui no Brasil, você pontua bastante isso, porque aqui no Brasil sempre se foi tratado o povo negro como um só, e esse povo negro se fez um esforço para que ele esquecesse a sua ancestralidade. Hoje ele está fazendo o esforço de lembrar a sua ancestralidade, né, em um movimento único, né, para enfrentar o racismo que durante muito tempo tratou, por exemplo, como uma raça só e como uma raça inferior. Mas resumindo tudo, etnocentrismo é quando você acha que sua cultura é melhor que a outra. Isso não existe. Se você faz isso, você além de estar sendo etnocêntrico, você está sendo racista, né? Em outro ponto, você tem um relativismo cultural. Até mais ou menos a década de 1920, ainda as pessoas alimentavam essa ideia de que, por exemplo, a cultura branca de origem europeia, clássica, era superior às outras. Na década de 1920 em diante, graças ao trabalho dos chamados antropólogos, ou seja, aqueles cientistas sociais que trabalham com as manifestações culturais dos seres humanos, esses antropólogos começam a perceber que não existe cultura melhor que a outra, que não existe padrão de cultura que serve para todo mundo, mas que existem diferentes culturas, cada uma com sua característica, cada uma com seu destino e cada uma com sua riqueza. E esse é o, a atitude fundamental que todos devemos tomar. A atitude de, sim, reconhecer a sua cultura, de tentar entender qual é a sua cultura, né? Mas fazer esse exercício sabendo que a sua cultura não é melhor do que a de ninguém, né? Que a sua cultura, ela é a sua, que difere da dos outros, e a dos outros é tão boa quanto a sua. Certo, gente? Então, nesse sentido, deixa eu dar uma pescada aqui, que eu tenho que falar para vocês. E por que, que é importante? Por que, que isso ganhou força? Ganhou força, primeiro, pela necessidade de você acabar com a discriminação, principalmente a discriminação de origem racial, né? O movimento anticolonialista, no sentido que começou a contestar, por exemplo, a presença colonizadora de países ricos em países, principalmente, primeiro na América e depois na África, né? Então, quando esse movimento de contestação a essa questão histórica ganhou força a ideia de relativismo cultural, ou seja, a ideia de que a gente deve respeitar a cultura do próximo e a ideia da gente entender que não há cultura melhores que as outras. E para terminar, gente, é importante ressaltar que existem subculturas dentro de uma cultura. Então, se você for lá, por exemplo, de uma cultura de uma cidade, ou de uma cultura de uma cidade que nem Pirá, você tem várias subculturas, né? Eu sei, por quê? Porque, por exemplo, principalmente depois do advento da internet, da sociedade de informação, várias possibilidades de culturas apareceram para os jovens, por exemplo. Então, a cultura urbana, vamos dizer assim, nas grandes cidades, você já tem variadas. Você tem a cultura das comunidades, do hip hop, você tem uma cultura do rock, uma cultura do funk, do pagode. Isso pensando mais nas questões musicais, mas aí pensando nas questões esportivas, do skate, você pode dizer que tem até uma cultura boleira, você tem uma cultura classe média alta, você tem uma cultura, né? Então, há uma variedade imensa de culturas. Você tem uma cultura mais alternativa, né?
que a gente chama. Então, uma variedade absurda de cultura. Por exemplo, se você pensar na cidade que nem Pirá, você também tem a cultura da zona rural, que também não é a mais única, que também já está diversificando por causa dessa sociedade de informação. Isso é só para a gente entender o quanto a cultura é diversificada num microcosmos que nem a nossa cidade, né? E que não há nenhuma melhor que a outra. Há essas tribos urbanas, cada uma com sua característica, cada uma ocupando seu espaço, né? E o pior é que a gente ainda hoje tenta desconsiderar essas culturas, achando que elas são inferiores, né? Como, tipo, um desprezo por aquilo que é diferente do nosso. Você pode não gostar da cultura alheia. Você, por exemplo, pode gostar de hip hop e não gostar de rock. Pode gostar de rock e não gostar de samba. E você não precisa ir até aqueles que praticam a cultura diferente, mas você pode respeitar e não tratar com julgamento ou achando que é superior. É isso, gente. Não tenho mais nada que falar por enquanto. Até a próxima.